Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore, onde a gente traz convidados do mercado financeiro para dar aquelas dicas e contar um pouquinho de como que foi e está sendo a trajetória deles dentro desse mercado. E hoje é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu recebo muitas perguntas dos alunos querendo entender um pouquinho mais sobre esse mercado, sobre esse nicho, como que faz para trabalhar. E então eu vou deixar os nossos convidados falar um pouquinho mais do que eles fazem. E hoje o nosso convidado é o Victor. Vamos ver se eu vou acertar. Deixou? Victor Deixou? É isso, Victor? Daisho, como se fosse Deixou, um AI. Victor Deixou. E o Breno, o do Breno é mais fácil, é Filgueiras, né, Breno? Exatamente. Legal. Breno Filgueiras. Os nossos convidados têm uma expertise muito gigantesca no mercado de asset, na parte de gestão e family office. São sócios ali de um grande escritório ali de gestão de portfólio no Paraná, então em Curitiba. É isso, né, Victor? Estão ali em Curitiba. Positivo. E eles vão Curitiba, contar Paraná. um pouquinho da trajetória, mas eu vou deixar eles se apresentarem. Sejam muito bem-vindos, Victor e Breno. Por favor, se apresentem para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigado pela introdução, Henrique. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar com vocês. Eu sou o Vitor, sou formado em engenharia de produção, né? Minha formação é em engenharia. Tenho MBA pela Universidade do Sul da Flórida, em USF, em Tampa, nos Estados Unidos. Comecei no mercado ali em 2016, se não me engano. Comecei como associate num family office lá nos Estados Unidos. Regressei para o Brasil em 2019, segundo semestre. Tive uma passagem ali por uma securitizadora, fazendo análise de crédito, adiantamento de recebíveis. E em 2020, eu me juntei a mais alguns sócios aí para fundar a Rubik. Hoje, aqui dentro, estou mais responsável pela parte de gestão das carteiras offshore e da parte de renda fixa. Então, integro aqui o time da Asset junto com o Breno. Primeiro, obrigado pela introdução, Henrique. Obrigado pela oportunidade também da gente estar falando um pouco hoje. Eu comecei no mercado, eu sou economista de formação, né? Comecei no mercado aos 16 anos, numa asset aqui da região. Comecei como estagiário, fiz o caminho de estagiário, analista, associate e sócio. Saí de lá. Quando eu entrei, eu fui o terceiro funcionário. A gente construiu algo bem bacana ali. Quando eu entrei, a casa tinha 15 milhões sob gestão. Quando eu saí, na virada de 21 para 22, tinha mais de 500 milhões. Especificamente a vertical que eu ficava, que era na gestão do fundo multimercado, a gente começou ali com o fundo próximo de 4 milhões. Quando eu saí, a gente tinha 50, isso de meados de 21 para 22, e passei a compor aqui o time de sócios da Rubik, especificamente focado na gestão de fundos, né? Então, eu estou junto com o Victor aqui no núcleo de gestão, voltado ali tanto para gestão de macro, mas com viés mais para equities especificamente. Então, esse é um pouco da trajetória, né? Legal, Breno e Victor. Pô, vocês estão numa área que a gente vê que, pelo menos aqui na escola dos alunos que a gente tem alunos que gostam da parte comercial, relacionamento, contato com o cliente, só que também tem muito aluno que gosta mais da parte técnica, cuidar de portfólio, fazer gestão de ativos. E eu recebo muitas perguntas aqui na escola sobre como que é esse mercado, como que é o dia a dia, como que é a rotina. Vai ser uma pergunta que para vocês pode ser algo muito óbvio por conta de vocês estarem inseridos nesse mercado e respirarem isso. Mas como que é o dia a dia numa gestora de family office, numa asset? Como que é a rotina de vocês para trazer um pouco para os alunos que estão ouvindo a gente, têm interesse de seguir nessa área e por incrível que pareça, ainda é uma coisa, é uma novidade ainda para eles, assim, por mais que eles já atuam no mercado financeiro, é uma outra área totalmente diferente, e eu recebo muitas perguntas perguntando como que é uma rotina no Family Office, o que que eles fazem lá no dia a dia mesmo. Eu queria que vocês, cada um, comentasse um pouquinho sobre a rotina de vocês, desde o que vocês chegam, como que vocês montam, o que vocês vão fazer, como que é o dia a dia, assim, de bastidores.
Eu acho que seria bacana, Breno, se a gente puder, acho que dar um passo para trás, a gente fala um pouco do que a gente faz para daí entrar no dia a dia, porque isso vai fazer um pouco mais de sentido. Não, legal, eu acho que faz sentido a gente falar um pouco, tá? Eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco do que é a Rubik, né? Então, a Rubik, ela começa com foco no atendimento de clientes ultra high net worth, naquele atendimento 360 graus de clientes com, leia-se aí, 50 milhões plus investidos com a gente, focado no atendimento de investimentos onshore, investimentos offshore, sucessão patrimonial, tributário, enfim, um serviço bem completo, né? Como a gente já destacou, logo no começo a gente tem a demanda para fazer a estruturação da asset própria, então a gente ter a estrutura para a gente poder fazer gestão de fundos aqui. Esse é um momento que eu e o Júlio, a gente vem compor aqui juntos o time de sócios, a gente trabalhava nessa outra casa que eu comentei, e hoje, tá, quando a gente olha para a Rubik, a gente está falando de 5 principais áreas de atuação, tá? O Family Office, a Asset, onde a gente faz gestão tanto de fundos exclusivos como também de fundos abertos ao mercado. A parte de Wealth, onde a gente faz alocação em fundos de terceiros, seleção de fundos, basicamente alocação para carteiras administradas. A parte Offshore, que o Vitor comentou um pouco, então a gente tem também uma empresa lá fora, em Miami, temos um escritório em Miami, onde a gente faz também essa alocação para clientes que querem ter essa exposição lá fora, e temos uma parte corporativa, tá? Então, fazendo essa distinção, acho que é importante explicar um pouco da nossa estrutura aqui. A gente tem uma tese um pouco, uma tese como empresa, né? Que é um funcionamento com um núcleo de gestão principal. Então, tudo que é alocação passa pelo nosso núcleo de gestão, seja alocação em fundos de terceiros, seja alocação em crédito privado, seja alocação offshore, tudo passa pelo mesmo núcleo de gestão. Então, quando um analista faz uma tese, ele apresenta para o mesmo núcleo de gestão, independente de ser uma tese de equities, independente de ser uma tese de crédito privado, ele apresenta, todo mundo participa dessa discussão. Então, todo mundo está sempre, cada um tem o seu foco, o seu subsetor, por assim dizer, de atuação, e onde a gente fica mais focado no dia a dia, porém, a gente também compartilha muito desses diversos books, né? Eu, particularmente, né, e entrando mais especificamente na pergunta, né, eu atuo especificamente na alocação de risco dos veículos. Então, junto com o Júlio, que é o nosso CIO, a gente faz a alocação de cada fundo e de cada carteira e de cada veículo em cada classe e subclasse. Então, para onde que vai ser destinada a exposição de risco da casa, basicamente. Então, quando eu chego, falando da rotina, a primeira coisa que eu faço, basicamente, primeiro, é entender, é abrir todos os portfólios um a um e revisar o resultado deles, tá? Junto com revisar a exposição deles para aquele dia, tá? A gente mapeia tudo que é indicador econômico, notícias, o que pode trazer volatilidade adicional, quais são os mercados que a gente está exposto para aquele dia, né? Para aquele dia, semana, até leia-se aqui um intervalo, mas seria uma reunião inicial que a gente faz, que é um bate-carteira, onde a gente pega cada uma das carteiras nossas e a gente avalia se é aquela exposição, aquela alocação de risco que a gente quer ter para aqueles indicadores, para aqueles dados que vão ser divulgados. Claro, tem muita coisa que não é programada, muita notícia, entrevista de presidente, entrevista de pessoas, enfim, que você não tem controle, mas no geral é uma visão de, olha, a gente tem essa agenda, isso tem afetado os últimos dados que a gente tem visto, trouxeram volatilidade nesse mercado, neste mercado. Como está a nossa exposição? A gente quer ter essa exposição hoje, a gente quer ter esse risco alocado, e aí a gente passa para um segundo momento, que é, olha, se a gente quer, tudo bem, vamos. Se a gente não quer, tá bom, o que a gente faz para mitigar isso e como que a gente mitiga esse risco da forma mais eficiente possível, tá? E isso é a primeira etapa, né, do dia, a gente começa o dia com isso,
E o segundo momento, a nossa gestão, né, ela é muito focada em macro, né? Uma alocação muito top-down, um viés mais de mapear o ciclo econômico e entender qual que é o momento que a gente está e quais são os ativos que tendem a performar melhor naquele momento do ciclo econômico, quais são os setores que a gente quer ter exposição. Então, a segunda etapa é uma etapa de muito estudo, né? Tem até algumas gestores falam bastante isso, mas que sobre a gestão de investimentos, 99% do tempo você não está na prática fazendo nada, né? É um pouco isso, né? Você manter muito estudo sobre economia, macro, indicadores, empresas, como eu falei, a gente compartilha tudo no núcleo de gestão só, então a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo nas empresas, do que está acontecendo na economia, qual que é o momento da economia real, qual que é o momento da política monetária, qual que é o momento, isso globalmente falando, então o Vitor, como ele falou, fica muito focado na parte de offshore, bonds e crédito privado, então como que o resultado das empresas tende a afetar os spreads de crédito. Então, tudo isso é um estudo diário que você tem que manter esse acompanhamento recorrente ali, né? Legal, legal, Breno. Acho que é muito disso que o Bruno comentou, é muita leitura, né? A gente chega no escritório, né? Você vai ter ali a abertura do mercado futuro às 9, então a gente acaba batendo papo um pouco antes, como o Bruno comentou. Aí a gente recebe muito research aqui de fora, né? Tanto de casas de bancos quanto research independentes, como Alpine, Geico, etc. Então a gente acaba lendo bastante coisa de sell side, buy side, de independente, e a gente tira, né? A gente conversa bastante. A gente tem um economista-chefe aqui, o Lucas Desordi, que também trabalhou nessa casa junto com o Breno, com o Júlio, com o Gregório. Ele veio para compor o time aqui em abril do ano passado, se não me falha a memória. Ele é um cara aí com um gabarito enorme em economia, PhD, professor de graduação aí já tem acho que uns 20 anos, né, Breno? 20, 25 anos. Então ele contribui muito aqui para o nosso papo macro, né? Ele traz aí projeções de IPCA, a gente debate bastante e pauta as decisões, enfim, conforme nossas conversas vão andando, conforme a gente troca ideia com ele, ele passa alguns inputs para nós, a gente vê como é que isso se traduz em posição, tanto local quanto lá fora, né? Então acho que é um pouco disso, bastante leitura, bastante troca, bastante bate-papo. Que nem o Breno comentou, acho que o compra e vende ali, né? O buy, o sell, o hold, enfim, acaba sendo uma fração pequena do tempo, comparado com o que a gente passa lendo, escutando e conversando. Legal, legal, bacana. O Breno, ele citou um ponto ali da questão da volatilidade do mercado, né? Quando a gente traz aqui pro Brasil, é uma loucura. Qualquer notícia que sai aqui muda tudo, bolsa cai, despenca. Quando a gente olha para o cenário lá fora, qualquer fala do presidente americano também mexe tudo aqui o mercado. E nesses últimos anos teve muitos fatores, muitas notícias que acaba mudando muita coisa aqui. E como que é para vocês, qual que é o desafio de, num mercado como o Brasil, vocês conseguirem manter essa performance? Hoje vocês gerenciam mais de 20 fundos. Quem acompanha assim sabe que é um desafio muito grande. Queria que vocês comentassem um pouquinho quais são esses desafios que vocês sofrem no dia a dia, porque é muito difícil no mercado que a gente tem conseguir ter uma performance legal na parte de gestão de fundos. E ainda mais quando você vai administrar ali, fazer a gestão de 20 fundos diferentes, e vocês atendem desde agro a diversos nichos e segmentos diferentes. Então, é um desafio muito grande, né? Como que vocês lidam com esses desafios, com essa questão de mercado, em questão de estratégia? O que vocês acompanham ali? Olha, vamos lá. Eu acho que quando a gente entra nessa questão de dificuldades, e acho que não só dificuldades, tá, mas características do mercado brasileiro, de fato a gente está falando de um mercado que é bastante volátil, tá? E isso não é só especificamente o mercado brasileiro, acho que a economia brasileira como um todo
quando a gente vai para o mercado, ele é, na prática, um reflexo disso, né? Quando a gente vai para a economia real ela é bastante volátil aqui no Brasil. Você tem quadros que mudam do dia para a noite, decisões tributárias, decisões jurídicas, enfim, é um ambiente muito mais volátil do que a gente tem, por exemplo, no exterior, nos países desenvolvidos em geral, né? Claro que, como você comentou, muita notícia acaba mudando as coisas relativamente rápido. Porém, eu acho que quando a gente pensa na gestão de patrimônio, tá, a gente tem sempre que pensar num planejamento de médio e longo prazo, né? Então, a exposição, quando a gente fala olha, é a carteira que a gente quer ter, é o risco que a gente quer estar exposto, é porque a gente entende que que aquele ativo, aquela classe, apresenta um prêmio de risco muito atraente para você ter a exposição nela. Então, justifica você ter essa exposição por conta do prêmio de risco que apresenta, tá? E isso, prêmio de risco, não é algo que a gente vê mudar em 3 dias, uma semana, 2 semanas. Apesar de você ter notícias que trazem mais ou menos volatilidade, você tem que estar preparado para surfar isso de uma forma que você mitigue e proteja o seu cotista, os seus clientes desse risco, que você maximize a relação de risco-retorno para eles. Ainda assim, a alocação, o ciclo econômico, ele é algo muito mais gradual, né? Apesar de não parecer, de a gente ver, caramba, o Nasdaq está caindo tanto, o Ibovespa está caindo tanto, muitas vezes isso acaba sendo função de um ruído informacional. Então, um trabalho, uma dificuldade, a primeira é você filtrar o que é o ruído do que é informação especificamente, né? E como essas coisas afetam de fato o ciclo econômico, né? Porque é a partir disso que você vai conseguir entender quais são os prêmios de risco, quais são as melhores classes para você estar exposto, né? Quando a gente, avançando, indo mais especificamente para Brasil, né? Aqui a gente tem uma dificuldade em termos de qualquer investidor e qualquer especificamente gestor, que é o apego, entre aspas, né, que o investidor brasileiro tem com o CDI, né? Então, o CDI, com certeza você já ouviu isso, mas muita gente do mercado fala que é o maratonista, né? Que ele está ali correndo sem parar, e é um problema, é um resultado do país, de fato, onde você tem um ativo livre de risco que performa tanto, né? Você inviabiliza projetos, inviabiliza investimento, você tem uma economia que ela é muito mais travada por conta disso, né? Você perde o dinamismo da economia, a gente tem diversos fatores que resultam disso, que são fatores específicos de Brasil, né? E naturalmente os investidores em geral se baseiam muito na rentabilidade do CDI. Uma coisa que não é tão verdade quando a gente olha para o exterior, né? Você dificilmente vê alguém no exterior falando, putz, meu portfólio rendeu menos do que a Fed Fund Rate, rendeu 80% da Fed Fund Rate, 80% da LIBOR nos últimos 12 meses, né? Na prática, se você for avaliar, o CDI ele é uma classe de ativo como qualquer outra, né? Se você pega períodos hiperinflacionários, por exemplo, você tem um CDI que gera um retorno real negativo. Se a gente voltar, não precisa voltar muito tempo, se a gente voltar na pandemia, a gente teve uma inflação de 10% com um CDI de 2%. Então você teve 8% de juro real. Nesse momento você preferia estar performando 200 do CDI ou IPCA mais 2%, né? Nesse momento era melhor, para perpetuar o seu poder de compra, era mais interessante você estar ligado no IPCA. Então veja, essa é uma dificuldade em geral que os gestores no Brasil enfrentam, que é justamente você ter esse custo de oportunidade para o investidor que é tão alto, tão estável e traz esse conforto no final do dia. Mas eu acho que existem aqui oportunidades e claro, o principal ponto, que é uma coisa que a gente pensa muito, é que o CDI ele é o nosso custo de oportunidade, né? Ele não é o seu
ele não é o seu inimigo, ele é, na realidade, o seu custo de oportunidade. Então, a gente mantém um acompanhamento muito próximo da TIR, dos nossos ativos, da TIR, das classes, do prêmio de risco, e a gente mantém uma disciplina muito grande para ter uma alocação só em ativos que apresentam uma TIR que é mais interessante do que o nosso custo de capital, da mesma forma que uma empresa, né? Então, acho que essa é um pouco a cabeça nossa, é uma cabeça que vem muito principalmente do nosso CIO, que já veio da economia real, antes até da gente começar a trabalhar juntos, e é a cabeça de investir como uma empresa. Então, se a gente tem um custo de capital e a gente tem que, por exemplo, determinada ação tem uma TIR projetada de 12, 13% ao ano, apesar de ser uma TIR atraente, qualquer ativo fora do Brasil, né, no exterior, seria um ativo que você queria ter, você gostaria de ter. Esse não é um ativo que vai pagar o nosso custo de capital. Então, não é um ativo que a gente vai ter alocação, né? Então, é manter muito essa disciplina em buscar coisas que paguem, que remunerem o seu custo de capital. Claro, aqui eu faço um parênteses, né? Porque eu acho que é muito importante para a pessoa que vai pensar não só como gestor, porque aqui eu quero ter esse ponto de, olha, quando eu falo isso, eu estou atuando como gestor. Quando você está investindo, você tem que ter a perspectiva de estar sempre diversificado, de estar sempre em múltiplas classes de ativo. Como eu falei, você pode ter um ano de ter uma hiperinflação e o CDI render juro real negativo. Isso acontece em vários momentos, em vários países do mundo, não é tão incomum. Então, você como investidor precisa construir um portfólio em que você esteja preparado para diversos momentos. Como gestor, você tem, a partir do momento que você entra numa posição, você tem um relógio aqui do lado e olha, se você não tiver com ela remunerando mais do que o seu custo de capital, você está destruindo valor para o seu cotista. Então você tem que manter em mente que cada movimento que você faz tem que gerar mais valor do que simplesmente não fazer nada, né? Ou ficar com o dinheiro em título público. Hoje, a gente está falando de um título público que paga quase 14% ao ano, né? Então, veja, se eu tenho até, vamos lá, se pegar a curva pré-fixada, você vai falar de 14,5% para alguns vértices, para alguns anos. Então, veja, se eu tenho uma perspectiva de uma ação me render menos de 14,5%, para arredondar, vai 15% ao ano, eu não tenho por que alocar, né? Independente de você julgar se ela está barata ou não, se ela é uma boa oportunidade ou não, eu acho que muito de manter essa disciplina e entender que, olha, você tem, para cada mandato, para cada fundo, você tem um determinado custo de oportunidade, né? Isso para os fundos multimercados vai ser o CDI. Para um fundo de ações, olha, o teu benchmark é o Ibovespa. Então, não adianta uma ação performar 15% ao ano se o Ibovespa performa 25%. Então, na prática, se a sua ação performou, se a ação que você escolheu performou 15% e o Ibovespa performou 25%, você destruiu o valor. O seu benchmark é o Ibovespa. Você precisa que a ação performe melhor no relativo. Então, a partir do momento que você vai ter uma composição, você tem que ter a ideia de qual que é o seu custo de oportunidade, qual que é o seu custo de capital. Então, esse é o problema do Brasil, como eu estava falando, que é, olha, o teu custo de oportunidade é muito alto. Legal, legal. Se o Vitor quiser comentar, trazer sua percepção também, Vitor. Acho que pontos bem interessantes que o Breno levantou, e você, né, tinha levantado um ponto, a questão da gestão dos 20 fundos, ou enfim, das carteiras. O que a gente faz aqui a gente tem, como é que eu posso dizer, as caixinhas, por exemplo, a gente tem o nosso portfólio de ações, a gente tem nosso portfólio de crédito privado CDI+, a gente tem nosso portfólio de crédito privado isento, né, debênture de infra, IPCA+, e quando a gente vai fazer uma composição de um fundo exclusivo, né, acho que um ponto legal que a gente trabalha aqui com a gestão ativa nos fundos exclusivos. Então, os fundos exclusivos, eles não são fund of funds, né, eles não têm uma série de fundos dentro do próprio fundo, né, então o fundo não investe em fundos e sim em ativos direto. É um modelo que a gente achou de se diferenciar no mercado e tem dado bons resultados, né. Então, para compor a carteira de um fundo, vamos supor que eu quero ter uma exposição dentro de um fundo exclusivo de 15% em ações,
15% em títulos atrelados ao IPCA e os outros 70% em, enfim, outros ativos. A gente vai compondo essa carteira de acordo com a nossa carteira principal de ações ou, enfim, de outros ativos. Então, a gente consegue ter um controle maior da gestão dessa forma, né? Então, por exemplo, a gente não vai ter um fundo que tem exposição em 6 ações e outro fundo com exposição em outras 10 ações que não se conversam. Então, a gente sempre vai estar monitorando os mesmos papéis e esses papéis vão compor a carteira dos fundos. Então, acho que a gente consegue ter um controle maior dessa forma, né? Você comentou ali, né, um pouco de como que a gente faz para fazer a gestão de vários fundos, então essa é a maneira que a gente controla de fazer isso. Legal, bacana. A gente estava conversando ali antes dos bastidores, bem breve ali, que eu perguntei, né? A gente estava falando sobre o mercado lá fora americano versus o mercado aqui no Brasil. E aí eu estava vendo alguns números, aí talvez se vocês tiverem números mais precisos, vocês me corrigem ou passem aí pra gente. Os mercados da parte de gestão, family office, somando os países aqui da América Latina, pelo que eu vi, acho que dava um pouco mais de 200 registros. E aí, quando a gente olha para o mercado americano, são um pouco mais de 3 mil registros de family office. Então, é um mercado muito maior, eles acabam fomentando muito. E aí, eu queria, da percepção de vocês, vocês que acompanham isso, praticamente respiram isso 24 horas por dia aqui no Brasil, tem muito contato com isso lá fora. O que vocês veem no olhar de vocês, pela bagagem, a vivência de mercado? O que falta para a gente aqui no Brasil crescer mais nesse mercado, expandir mais e começar a ter um ganho de mercado mais atrativo, igual nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma área que é pouco falada, é pouco buscado aqui, e quando a gente olha para o mercado americano, lá tem mais de 3 mil family offices. Tem um investimento muito grande por trás disso. O que vocês acreditam que falta para a gente aqui no Brasil para fomentar mais essa área aqui? Bacana. Acho que a gente começou esse movimento com a vinda aí dos escritórios de agentes autônomos, né, a desbancarização. Acho que isso é um movimento que os Estados Unidos já passou há um bom tempo e a gente está passando agora, né? Então, hoje o investidor ultra-high brasileiro, ele está muito, ainda está, né, principalmente em regiões como o interior dos estados, né, acho que São Paulo, capital e Rio, até Curitiba, o pessoal já está passando por isso, mas o pessoal, enfim, de outras cidades menores ainda não. Eu acho que, por exemplo, enfim, a maior parte dos nossos clientes, né, quando a gente foi fazer o primeiro contato, explicar um pouco mais do que a gente fazia, muitos deles não sabiam nem o que era o serviço de Family Office, né? Então, assim, acho que dá para citar, não vou abrir nome nem quantia de patrimônio, mas um cliente muito relevante nosso, ele era atendido na agência do Banco do Brasil, né? Então, um cliente com um patrimônio bem expressivo, sem uma estrutura profissional, né? Ele não sabia nem quanto rentabilizava a carteira, nem o que ele tinha em questão de ativos, se tinha um financiamento, não sabia a taxa. Então, acho que esse conhecimento, né? Esse saber um pouco mais como ter essa profissionalização da gestão, acho que é um passo que a gente tá tendo, né? Essa parte do conflito de interesse, eu acho que é muito a gente consegue, né, trazer um modelo de gestão que a gente tenta, né, fazer sem conflito de interesse, a gente tem parceria com todas as instituições, né, a gente não fica refém de nenhuma, então acho que esse movimento de você ter a desbancarização, acho que é muito importante. Legal, legal. E hoje vocês estão em Curitiba, que é uma região muito rica também. Vocês já pensaram em talvez vir para cá, para a região de São Paulo, concentrar aqui? Que você citou, por exemplo, São Paulo, Rio, geralmente tem a maior concentração ali de riqueza. Vocês pensam em olhar para outras regiões? Como que vocês estão vendo em questão de divisão de crescimento da RUC? Ou, por enquanto, manter aí? Como, assim, o que a gente pensa, né? O mercado de São Paulo, ele é muito grande, mas ele também é muito crowd, né? Ele está cheio. Então, a gente vê muitas empresas, muitos multi-family offices brigando por taxa e acabando eles negligenciando um pouco os clientes que ainda não são atendidos, né? Então, a gente quer sim ter um pé em São Paulo.
Eu acho que é muito interessante, principalmente pela questão de estar próximo, né, dos outros agentes do mercado. A gente está próximo de outros assets, outros investidores institucionais, outros family office. Eu acho que isso é muito interessante, mas a gente também quer manter a nossa cultura de não estar no eixo Rio-São Paulo, que eu acho que isso é um diferencial bem legal que a gente traz para a mesa. Né, a gente pensar um pouco diferente, não estar inserido e não replicar mais ideias do que já tem na cidade de São Paulo, acho que é um diferencial que a gente traz que é bem interessante, na minha visão. Legal, legal. E vou entrar um pouquinho agora na parte técnica para quem quer trabalhar. Dê uma olhada aqui no perfil de vocês, da galera que trabalha aí com vocês. O currículo da galera aí tem nem o que falar. Para quem está querendo fazer essa transição, trabalhar numa asset, numa gestora, o que vocês direcionariam em questão de recomendação? O que a pessoa precisa começar a buscar? Vou tirar a parte de estudar mercado, que isso a gente já viu aqui, que está acompanhando o mercado, ficar atenta a noticiário já é o mínimo do mínimo que ela precisa. Mas em questão de, por exemplo, uma pessoa comercial, ela consegue ir, tem uma pessoa que não é tão técnica, o que ela precisa buscar? Precisa ser 100% técnico? Uma pessoa mais júnior pode aplicar ou é recomendado a pessoa já ter mais uma bagagem para fazer essa transição? O que dicas e o que vocês recomendam quem quer buscar se especializar nessa área, já começar a se aprofundar para conseguir uma vaga e fazer essa transição? Tá, eu vou passar a minha opinião, acho que daí o Breno passa a dele. Legal, legal. O que a gente tem visto aqui, Henrique, é que às vezes o pessoal quer fazer a transição para o mercado, mas eles não sabem a área que eles querem atuar. Então, às vezes a pessoa está, sei lá, no segundo, terceiro ano de faculdade e fala, putz, vou me inscrever aqui na liga da universidade e vou tentar uma vaga no mercado. Né? Só que a gente vê, né, isso é experiência nossa aqui quando a gente abre vaga para recrutar, é que a pessoa vem sem saber exatamente o que ela quer fazer, né? Pô, você quer ser analista de equity, você quer ser analista de crédito, você quer trabalhar no comercial, e muitas vezes a pessoa fala, putz, acho que pode ser qualquer coisa, né? Então, essa falta de foco, assim, a gente vê que é um ponto negativo. Eu acho que você saber as áreas que existem dentro do mercado e fazer, o que um analista de equity research precisa, né? O que esse cara faz no dia a dia? Esse cara olha um balanço de uma empresa, como é que ele faz um DCF? Como é que ele calcula o WACC, né? O que é exigido dele no dia a dia? Acho que isso é mais importante a pessoa saber do que, vou fazer Ancor, vou fazer CEA, vou fazer CGA, vou fazer CFA, whatever, né? Então, acho que a pessoa está um pouco mais direcionada e focar assim, no dia a dia, e assim, como é que eu gero valor para aquela vaga? Né? O que é esperado de mim dentro daquela vaga, dentro daquele dia a dia, como é que eu posso gerar valor para a empresa? Eu acho que isso é o fator-chave ali, eu acho que isso vem antes ali da parte de certificação, ou eu vou fazer uma faculdade de economia na USP, ou vou fazer uma universidade como PUC, Federal, enfim. Acho que você ter mais ou menos uma noção do que é exigido, o que você quer, acho que para mim, na minha opinião, é um fator bem importante. Apesar, falei das certificações, mas a gente tem todas aqui, né? Tem o CFA, tem o CGA, tem o Series 65, não sou contra a certificação, muito pelo contrário, mas acho que não é o primeiro passo que você tem que dar para entrar no mercado. Legal, legal. Opa, Breno, acho que mutou do Breno? Caiu o áudio dele. Deixa eu ver se volta ali o áudio. Vamos ver rapidinho aqui. Enquanto o Breno ajusta ali o áudio, Victor, Alô, voltou? consegue me ouvir? Consigo, voltou. Perdão, perfeito, desculpa, gente. Imagina, Breno. O fone acabou desconectando aqui, enfim. Eu acho que assim, quando a gente fala de entrar no mercado, tá? Eu acho que os comentários que o Victor fez, eu repetiria-os aqui, mas além disso, né, eu acho que uma questão muito importante que a gente sempre, isso para pessoas que são mais júniores, né, pessoas que estão começando a carreira, a primeira ponto que eu acho que é muito importante é, olha, você entende o que é o mercado financeiro, né? Eu acho que ter esse entendimento do que é o mercado, do que cada pessoa, do que cada entidade faz,
é muito importante, porque te dá uma base de entendimento do que você vai fazer, do que você vai estar exposto e de quais são as competências que são necessárias para aquela determinada vaga. Isso que o Vitor falou de diferencial, de gerar valor, eu acho que é fundamental. Quando a gente pensa em assim, quando você quer contratar alguém, quando você quer trazer uma pessoa nova, você sabe que assim se é uma pessoa mais júnior, ela é uma pessoa que você vai ter que treinar, é uma pessoa que você vai ter que ensinar, se é uma pessoa migrando de área, você vai ter que auxiliar nesse processo. Porém, tem algumas competências que são inerentes a você estar no mercado financeiro, né? Se você quer estar hoje numa posição técnica de mercado, você tem que entender de programação, por exemplo, né? Você tem que entender como que você analisa uma empresa, né? Coisas que são fundamentais e que, assim, mesmo que você não vá trabalhar, por exemplo, com análise de equities especificamente, como analista num fundo de ações, você entender como que você analisa uma empresa te ajuda para você trabalhar num comitê de crédito, para você trabalhar num IB, para você trabalhar num private equity, te dá uma base para você entender como que a macroeconomia afeta uma empresa. Então, esse tipo de competência é fundamental. Eu acho que muitas vezes, pelo menos é um pouco a minha visão, eu acho que o pessoal quer ter o PhD, mas esquece de ter um Excel muito bom, de ter fundamentos de programação muito bom, de ter fundamentos de entendimento de mercado, que são questões que muitas vezes vão te auxiliar mais para você conseguir crescer mais rápido do que se você quiser mirar no topo e ter o CFA nível 3 antes de trabalhar no mercado. Legal, legal, bem pontuado. O Victor tocou no ponto na parte de geração de valor. Vamos supor meu exemplo. Eu, Henrique, quero trabalhar na Rubik. Como que eu posso gerar valor para vocês antes de estar para eu ser visado pensando eu quero uma oportunidade? Eu ainda não tenho esse conhecimento tão técnico em questões de qualificações, por exemplo, mas eu já tenho uma bagagem de mercado financeiro, estou me aprofundando, estudando, buscando esse conhecimento para entrar na área, só que eu preciso de pelo menos uma oportunidade para entrar. Como que eu posso gerar valor para o Victor? Como que eu posso gerar valor para o Breno? Questão de eu preciso me mostrar para vocês verem, pô, eu vi que o Henrique tem um diferencial, deixa eu talvez dar uma oportunidade para ele. O que vocês poderiam trazer de exemplo que eu poderia já começar a fazer antes de estar na Rubik para vocês pelo menos me olharem? Eu preciso chamar a atenção de vocês de alguma forma para vocês olharem para o meu perfil, para o meu currículo e falar, olha, acho que deixa eu dar uma chance pro Henrique, por exemplo. O que vocês podem trazer? Ou coisas que vocês gostam de olhar? Ou de pessoas que vocês já conversaram em algum momento da carreira de vocês, que vocês contrataram ela porque esse detalhe, esse ponto chamou a atenção de vocês, assim? Olha, vou falar antes do Vitor aqui, depois ele complementa um pouco com a Legal. visão dele. Eu acho que para mim a primeira coisa assim que é questão de vontade, tá? Eu acho que assim você está disposto a não só a trabalhar na Rubik, que eu acho que quando tem um pouco desse discurso não me agrada muito, mas eu gosto um pouco mais de um negócio mais real, assim. Cara, eu estou disposto a entrar em mercado, eu estou disposto a trabalhar, a me esforçar e ser melhor. Eu acho que isso, essa visão de, olha, eu quero fazer acontecer, o primeiro objetivo, tá? A gente teve um estagiário aqui que ele me mandou mensagem, isso alguns anos atrás, tá? Me mandou mensagem no WhatsApp, me mandou mensagem no LinkedIn, encheu meu saco por 2 semanas, que queria conversar comigo, não porque ele queria trabalhar na Rubik, mas porque ele queria que eu ajudasse ele em como ir para o mercado financeiro, né? Esse garoto ele veio aqui conversar, a gente passou 1 hora conversando, né, durante a tarde. Depois, quando terminou a conversa, eu peguei a última prova de estágio que a gente tinha aplicado, eu dei para ele, ele fez a prova e 1 semana depois ele era jovem aprendiz aqui, né? Ele não estava ele estava trocando de curso na faculdade, não estava nem matriculado, então ele entrou como jovem aprendiz e depois migrou para estágio.
E eu acho que esse é o maior exemplo que eu posso dar para isso, porque é exatamente, ele não veio aqui com a intenção de, olha, eu quero trabalhar na Rubik, pelo amor de Deus, me dá uma vaga. Ele veio aqui muito mais num viés, numa visão de, olha, eu quero, como é que eu melhoro, como é que eu me preparo para estar adequado para entrar no mercado. E eu acho que justamente ter essa vontade é o primeiro ponto fundamental para qualquer pessoa que quer entrar no segmento. É um segmento ultra competitivo, tá? Ainda mais no Brasil, como você comentou, a gente está falando aqui de poucos family offices, de poucas gestoras, de um mercado que é relativamente pequeno. Você tem no mercado financeiro poucas oportunidades no geral no Brasil, porque é um mercado pequeno. Então, assim, você tem que se destacar, você tem que estudar, você tem que se esforçar, aprender, fazer cursos, investir na sua educação. Isso é fundamental para qualquer pessoa que quer entrar no mercado. E aí entra a questão, a forma de você mostrar isso antes de estar em qualquer empresa é justamente investir na sua educação. Se você, e aí um pouco do que a gente tinha falado antes, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que estudou e tirou o CFA, não estou falando que, né, a gente, como o Victor falou, a gente tem todas as certificações, então a gente gosta bastante, mas o ponto central não é só o que a pessoa aprende numa certificação, num determinado curso, as skills que ela tem, mas é que, olha, se você tirou um CFA, você sentou e estudou todos os dias por 3 anos, pelo menos 3 horas por dia, né? Então, você olhar para uma pessoa que tem esse nível de dedicação, você sabe que é uma pessoa que está disposta e que vale a pena você investir o seu tempo para tirar e para oferecer um ambiente onde as pessoas consigam se desenvolver. Legal, legal, Breno. Vitor? Acho que é bem nessa linha, Henrique. Acho que, né, você comentou assim, a parte do comercial tem que ter o técnico. Acho que, olha, difícil uma pessoa se destacar no mercado financeiro não tendo técnico, né? Pô, sou da área comercial, sou assessor, ou trabalho num private de um banco, mas, pô, você não sabe o que você está vendendo, você sabe dialogar em alto nível com o cliente. O cliente do private é aquele cara que tem seus, 10, 20, 30 milhões plus. Você trazer uma conversa de alto nível para a mesa, acho que para mim é primordial. Mas se você quer estar na linha de frente, realmente numa posição de destaque, tem que saber. Agora sim, como é que eu posso gerar valor para a Rubik ou, enfim, para qualquer empresa que você está olhando, está buscando uma vaga, buscando fazer uma transição, acho que depende da vaga, né? Vamos fazer um caso mais fácil, que seria do Equity Research, um analista, né? Então, pô, esse cara sabe mexer bem no Excel, né? O cara, então, parece bobo assim, mas tem gente, pô, que vem aqui, o cara não sabe mexer no Excel direito, ou nem buscou aprender, né? Pô, putz, Python, não sei se precisa, Excel sei mais ou menos, e aí o cara tá de novo, né? Buscando uma certificação CFG, que é uma parte mais regulatória. Então, acho que você tá ali tentando entender o que é exigido na prática, na vaga, é muito... Você tem que saber, né? Assim, pô, o que vão exigir de mim lá? Como é que eu posso agregar? Como é que eu posso me destacar? Né? Então, acho que vai mais nessa linha. Legal, legal. Pô, Breno, Vitor, pô, bem legal o bate-papo. Queria que vocês, a gente já tá indo quase 1 hora aqui de conversa, queria que vocês falassem mais sobre a Rubik. Vocês já comentaram um pouquinho sobre as atividades, comentaram um pouquinho dos serviços de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da operação de vocês, para quem tá ouvindo aqui a gente, o momento de vocês, pô, vi que vocês estão com uma missão bem legal aí de crescimento, já estão com mais de 1 bi, estão querendo chegar a 8 bi ali sobre gestão. Fala um pouquinho mais sobre a operação de vocês, o momento atual, o que vocês estão olhando para o futuro. Bacana. Quando a gente, como você até já chegou a adiantar, Henrique, na Rubik hoje a gente está falando de 20 fundos sob gestão, são 1,5 bi sob gestão, né? E a gente tem um foco principal nas áreas que a gente falou um pouco antes, tanto na parte de family office, como também na parte dos fundos abertos a mercado. Na prática, quando a gente vai para o planejamento da Rubik, a gente tem uma meta de crescimento bastante arrojada,
E o nosso principal foco são em clientes que estejam alinhados com a nossa tese de médio e longo prazo. Então, com clientes que estejam, que venham para investir na Rubik, não olhando para a cota do dia, para a cota da semana, da cota do mês, mas para clientes que venham para construir um relacionamento de médio e longo prazo, que é, de fato, onde a nossa gestão tem se mostrado com um resultado bem atraente ali, tanto que nos principais rankings de acompanhamento do mercado, os nossos fundos se configuram ali entre os 5 melhores, entre os 10 melhores, dependendo da janela, né? Então, quando a gente olha para um intervalo de 24 meses, 36 meses, é o tempo que demora para a nossa tese, para a gente realmente mostrar o resultado de ter acertado uma tese macro, de ter acertado o ciclo econômico, e o desempenho dos fundos tem mostrado isso recentemente. Por isso que a gente precisa ter também um passivo que esteja adequado, que esteja alinhado com esse prazo. E quando a gente olha nesse sentido, né, o nosso foco principal são em clientes ultra-high e principalmente em clientes institucionais nos fundos abertos, né? Então, como eu estava falando, o nosso foco, ele é, claro, né, não é que a gente não vai atender clientes de São Paulo e Rio, tá? Mas é muito mais um foco na interiorização em clientes que apresentam hoje um atendimento precário, um atendimento ainda muito normalmente físico, normalmente no único banco da região, nas poucas agências, em bancos que não conseguem oferecer uma grade de investimentos que permitam esse investidor ter uma exposição completa, né? Então, esse é um primeiro foco, né? Mas justamente em clientes que tenham essa construção desse relacionamento duradouro, né? Esse relacionamento e essa confiança, principalmente. Então, tanto da ótica de clientes ultra-high, focando numa interiorização, como também em clientes focados ali, institucionais, né? Então, próprios family offices, próprios fundos de previdência, fundos de pensão. Então, essa vertical que também constrói um relacionamento de médio e longo prazo, tá? Claro, aqui acho que é importante destacar, né? Eu comentei 2 segmentos. Você pode olhar para mim e falar, bom, Breno, então vocês não fazem relacionamento com agentes autônomos? Acho que não é isso, acho que é mais a questão aqui da filosofia de cada investidor, né? Aqui, os nossos fundos, eles têm cheque mínimo a partir de R$5.000. Se você quer construir um relacionamento de longo prazo e vai investir R$10.000, R$15.000, a gente está aberto, mas é mais pelo perfil em geral desses investidores, né? Então é um pouco disso, e eu acho que um ponto interessante da Rubik é que a gente está num momento muito legal de profissionalização e crescimento. Então a gente passou ali por um período grande onde a gente ajustou a casa, ajustou a nossa própria gestão, a gente modelou muito do que a gente tem hoje em relação a como a gente faz a gestão dos nossos fundos e como a gente faz o controle operacional, em como a gente faz os controles de compliance, em como a gente traz todo esse documentacional também para mostrar para o mercado. Então, como a gente consegue mostrar que a gente faz as nossas estratégias, e tudo isso foi um processo que demorou ali 3 anos, basicamente. Foi um processo interno, onde a gente olhou muito para dentro. Então, agora é um momento onde a gente começou os primeiros passos para justamente dar esse salto de crescimento. Então, a gente teve essa profissionalização, a gente está hoje com a Rubik mais arrumada, com uma Rubik mais profissional, com uma Rubik perfeita em termos olha, com as peças encaixadas para a gente ter essa avenida de crescimento. Então, a gente tem ainda todo esse movimento para trilhar, mas a gente pavimentou o início do caminho para dar esses passos maiores no futuro. Legal, Breno. Vitor? Eu acho que vai nessa linha, Henrique. A gente está crescendo,
A gente tem esse diferencial, que na nossa visão é um diferencial bacana, de não ser só mais uma casa, né? Então, a gente tentar atender essas famílias que ainda não têm um atendimento que elas merecem, né? Vamos dizer assim. Eles estão só com um banco, né? Por que não ter 2, 3, 4 bancos, né? Às vezes o Banco do Brasil ele é bom para um financiamento agro, às vezes o Itaú é bom para um financiamento imobiliário, né? Às vezes, por exemplo, se ele está só em um banco, dificilmente ele vai ter acesso a investimentos como venture capital lá fora, ou mesmo aqui, private equity, investimentos offshore, né? Então, assim, estando só a gente tem relações muito boas com os bancos, né? Acho que o nosso serviço é complementar, né? Então, tanto com os bancos quanto com os assessores. Mas por que não ter uma casa independente olhando, né, o que é melhor para o cliente, né? Então, acho que a gente expandir dessa forma, organicamente, a gente tem feito um trabalho bem legal aqui, organicamente, né, com relacionamento pessoal, com prospecção ativa. Então, a gente está bem animado aí, tanto para o crescimento onshore da empresa aqui do Brasil, quanto lá fora. Legal, legal. Para a galera de Curitiba e região, tem planos de contratações? Como é que tá na parte de pessoas? Bacana. A gente tem, na realidade, hoje, a gente deve abrir nas próximas semanas 2 vagas específicas focadas mais no time operacional. A gente tem um planejamento para esse ano ainda estar abrindo ao todo 6 vagas. Tá? Legal, então, isso legal. Desde time comercial, focado em tanto wealth management como também nos fundos abertos, como também para a parte de gestão, especificamente. Então, time de análise, crédito e equities, também na parte de dados. Tá? Então, esse seria o nosso planejamento ali para esse ano em termos de contratação. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail direto para a gente pelo nosso site, ou pode mandar direto também pro LinkedIn, chamar a gente em qualquer um desses meios e a gente responde ali, troca uma ideia. Como eu falei até do caso que eu contei, o que a gente mais quer é ajudar a gente que quer crescer, e eu acho que a gente nunca vai fechar a porta para uma conversa, para poder minimamente tomar um café e dar um direcionamento para alguém que está querendo começar no mercado. Legal, legal. Breno, Vitor, eu quero agradecer vocês e a todo o time por vocês terem disponibilizado esse tempo de vocês para a gente fazer esse bate-papo, conversar um pouquinho. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai ouvir aqui a gente. Eles tiraram vários aprendizados. Eu mesmo já anotei aqui na minha cabeça vários insights para replicar para os alunos que têm esse interesse de fazer essa transição, chegar em um dia num cargo que vocês têm hoje. E tenho certeza que muita gente que vai assistir ou vai ouvir a gente também vai tirar muitos insights. Então, agradecer todo o time da Rubik pela disponibilidade, por ter conversado com a gente e conversado com vocês também para disponibilizar e vocês estarem aqui com a gente. Então, só quero agradecer vocês, parabenizar também tanto você, Breno, quanto você, Victor, e todo o time pelo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho fantástico. Eu olhei ali, pesquisei bastante sobre vocês, os números falam por si, total crescimento e desempenho de vocês, e vão crescer cada vez mais. Então, agradecer e parabenizar todos vocês dois e toda a equipe também. Valeu, muito obrigado. Acho que só fazer um último aspas, né, Breno? O candidato que for cotista dos fundos aqui é entrevistado primeiro. Legal, legal. Fica a dica então, quem quer trabalhar quiser na Rubik, porta de entrada ali, pra você se destacar no seu currículo, vira cotista. Essa é boa. Dá uma olhada no Mais Retorno lá, o Rubik Request, Rubik Ciclos, com certeza a gente está aí nos tops do Brasil em termos de performance. Então, candidato cotista tem preferência. Legal, Breno, Vitor, para a gente finalizar aqui, então, um segundo recado, você já deu um recado final para a galera. Queria que cada um deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui, seja um aconselhamento, alguma dica para quem trabalha no mercado financeiro e quer seguir carreira nesse mercado. Legal, como o Vitor já fez a publicidade, eu vou fazer uma mensagem. Pessoal,
que assim, eu comecei no mercado aos 16, comecei bastante cedo, e eu acho que o principal recado para quem quer migrar para mercado, ou está entrando, ou quer crescer mesmo na carreira, que foi uma coisa que eu apliquei para mim, e para mim funcionou, é nunca estar satisfeito, nunca estar saciado de aprender, nunca estar confortável na posição e no momento que você está sempre se desafiando a ir além e se cobrando para ser o seu melhor. Então, se esforçar cada dia para você conseguir dar um passo a mais, para você aprender mais e para você ser um pouco mais diferente em comparação aos demais. E para isso você tem que se esforçar, você tem que se destacar, e isso ao longo do tempo vai fazer uma diferença bastante relevante. Então você está sempre investindo em cursos, uma coisa que eu nunca parei de fazer, estudar. A gente falou um pouco de a certificação não é talvez o seu primeiro passo, mas olha, é um passo importante, e aprender é um passo fundamental. Quem não tem vontade de aprender todos os dias não está preparado para o mercado, porque o mercado financeiro ele te mostra todos os dias que você não sabe nada ainda e que você tem um oceano ainda para aprender. Então, ser insaciável com relação ao conhecimento, na minha opinião, é fundamental. Então, para quem está ouvindo, se eu tenho algum recado para dar, não pare de estudar, não canse de se esforçar. Sempre tem um livro a mais para ler, sempre tem um curso a mais para fazer, sempre tem como você aprender algum conteúdo a mais e melhorar um pouco mais, e isso vai ser fundamental para a sua carreira. Legal, legal. Acho que também daria os mesmos conselhos. Acho que disciplina é muito importante, né? Você está sempre buscando aprender. Nem todo dia é legal, né? Você nunca vai ser, todos os dias não são bons, né? Tem dias que são piores que os outros, mas que você tá lá, né? A oportunidade só bate na porta de quem tá disposto, né? De quem tá ali para abraçar. Acho que é isso, assim, tem que ter disciplina, foco, resiliência, e as coisas levam tempo, né? Mas 1% melhor a cada dia, né, no longo prazo, aí, no juros compostos, aí lá na frente é bastante. Então, acho que o conselho é esse: tá sempre buscando mais, sempre tentando aprender mais, se diferenciar, se destacar, se relacionar com pessoas da área, né? Você ter amigos, não achar que dá para fazer tudo sozinho, ou chegar num ponto que você acha que sabe mais que os outros, né? O mercado é bacana que se você não for humilde, ele te faz ser mais humilde, né? Ele bate na tua cara todo dia, então você aprende a ter um pouco mais de humildade. Legal, Seria mais essa linha. Legal, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Breno. Para o pessoal que está assistindo a gente, não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, mandar para todo mundo aí, e a gente se vê num próximo episódio do Papo Offshore. Tchau, tchau, pessoal!